Boa noite, meus amigos. Bem-vindo à sexta aula de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que o número está certo, eu acho que é a sexta. Às vezes eu erro o número, beleza? E a gente tem falado sobre várias formas de geração de energia, né? A gente acabou de terminar a P1 e faltou falar sobre energia nuclear, né? Então eu deixei essa aula para a gente começar a parte de energia nuclear, ver como é que ela funciona, como é que ocorreram alguns acidentes nucleares, beleza? E a gente poder ver as vantagens e as desvantagens desse tipo de energia. Beleza? Começar. Qualquer dúvida, vocês podem ir tirando durante a aula, tá? Alguém conhece o mito do rei Midas? A história do rei Midas? A gente tem esse nome Midas em vários lugares, utilizado em... Esse daqui, se eu não me engano, é de pôquer. Tem pôquer, tem coisas de joia. Alguém conhece a história do rei Recebeu Midas? a maldição do toque de ouro, então. Isso. O rei Midas, ele ajuda um seguidor do deus Dionísio, né, que é o Sileno. Então ele ajuda o Sileno tá bêbado lá, caído, e ele ajuda o Sileno, dá abrigo, dá comida pro Sileno, ajuda o Sileno a se recuperar. E aí o Sileno fala bem para Dionísio, e o deus Dionísio oferece a ele um desejo. E meio que sem pensar, né, o rei Midas pede que tudo que ele toque vire ouro. E aí ele achou que era uma bênção, né? Ele poder tocar nas coisas, as coisas virarem ouro. Só que não é. Virou uma maldição, porque ele não conseguia comer nada nem beber nada, né? Porque tudo que ele encostava, inclusive com a língua, virava ouro automaticamente. E aí acabou virando a maldição do rei Midas. Ela é muito utilizada em várias coisas, como eu citei, o caso do pôquer e todas as coisas que têm relativa a dinheiro, né? Tem essa história do rei Midas, acaba sendo usado esse nome, tá? Por que que isso é importante? Essa história é muito antiga. O pessoal deve estar perguntando o que que isso tem a ver com energia nuclear. Vamos chegar lá. Então, isso é muito importante porque essa história é muito antiga. E após isso, né, no período histórico da humanidade, surge uma metaciência, né, podemos dizer assim, que é a alquimia. Alguém conhece a alquimia? Já ouviu falar em alquimia? Sim, professor. A alquimia ela é uma pré-ciência, né? Que uma das tentativas da alquimia era conseguir transformar qualquer material em ouro, que era justamente a maldição do rei Midas, né? E a alquimia ela vem com esse intuito. E ela, para tentar alcançar esse objetivo de poder transformar qualquer material em ouro, né? Fazer a transferência de um material para algum outro tipo de material, é, ela começou a implementar algumas coisas que ia vir a ser o método científico. Por exemplo, a experimentação, né? As experiências que fazem parte do método científico, hipóteses sendo testadas, né? Teorias e hipóteses também viriam a fazer parte do método científico. Registro dos experimentos, registro dos dados, dos acontecimentos, esses registros também iam fazer parte do método científico e começou a fazer a transição para a química moderna, tá? Principalmente a área da química, né? Que a gente está falando de compostos. Mas essa alquimia, ela é um precursor da ciência como a gente conhece. Tinha muita metafísica envolvida, né? Assim como, por exemplo, para quem não sabe, a astrologia, ela deu origem à astronomia, né? Então, a astrologia fez todos os cálculos dos astros, das estrelas, né? Fez todo aquele cálculo específico e esses cálculos eles acabaram sendo embutidos na astronomia. Quando você pega a astrologia e começa a tirar as coisas que já não fazem muito sentido numa cabeça científica, né? Você começa a ir para a astronomia, beleza? Então, o precursor da astronomia é a astrologia e da física, e do método científico como um todo, a gente tem a alquimia, principalmente da química, beleza? E aí, no método científico, a gente começa a descobrir os elementos, não é isso?
E dentro dos elementos, a gente forma a nossa tabela periódica. E a tabela periódica, ela é organizada de determinado modo. Então, quando a gente estuda o modelo atômico no ensino médio, a gente sabe que a gente tem um núcleo que é formado de prótons e formado de nêutrons, certo? E este núcleo tem elétrons em volta, tá? Os prótons, a gente sabe que eles têm carga positiva, os nêutrons são neutros e os elétrons que estão em volta deste núcleo são negativos. Além disso, a gente sabe que apesar do próton ser muito maior do que o elétron, a carga deles é igual, o módulo da carga. Então, o elétron é tão negativo quanto o próton é positivo, beleza? O que que impede do próton absorver o nêutron, já que eles têm carga opostas? Eles deveriam se atrair, não é isso? Então, como é que o elétron fica orbitando ali, tem uma nuvem de carga em volta do núcleo, e ele não se aproxima do núcleo? O que que impede isso, né? Além disso, se o núcleo tem vários prótons, o que que impede dos prótons se repelirem? Porque cargas iguais se repelem, não é isso que a gente aprende? Então, o que que impede dos prótons que estão no núcleo se espalharem? Justamente os nêutrons. Então, os nêutrons, eles vão servir para estabilizar o núcleo de um átomo, permitindo que vários prótons se juntem e fiquem ali unidos, ok? Além disso, vai permitir que o elétron orbite. Então, ele vai fazer esse papel de neutralização, tá bom? Além dele não ter carga nenhuma. Mas uma coisa que a gente não aprende no ensino médio, que é extremamente interessante, é que o nêutron ele é formado pela união de um próton com um elétron. Se você juntar, pegar um próton e um elétron e comprimir eles e grudar, vira um nêutron. Vocês sabiam disso? Já tinham estudado isso? A união de um próton com um elétron vira um nêutron, ok? E isso vai ser extremamente importante para a gente compreender como que funciona radiação, ok? Então, por exemplo, aqui tem um átomo de hidrogênio, né, que só tem um próton. E aí a gente consegue ver o número atômico na tabela periódica, que é esse número que está em cima na esquerda. Então, o hidrogênio é 1, porque ele tem um próton, beleza? No núcleo dele. O hélio já tem 2 prótons. Além disso, ele tem 2 nêutrons. Opa, deixa eu voltar aqui. Além disso, ele tem 2 nêutrons, que são as bolinhas azuis ali, tá vendo? E se a gente começar a subir, vai ter números atômicos enormes, como, por exemplo, do urânio, que é radioativo, que tem 92 prótons no núcleo dele, ok? Então, quanto maior o número atômico, beleza, aqui é 92, mais prótons ele tem no núcleo, mais nêutrons ele tem que ter para esse núcleo tentar ficar estável, mas mais instável esse núcleo vai ficar, porque esses prótons estão tentando se repelir. Beleza? Então esse núcleo começa a ficar tão denso que ele começa a ficar instável e querer rachar. Beleza? Então isso daqui é importante. Além disso, existe um termo chamado número de massa. O número de massa é a contagem de prótons e nêutrons no núcleo. Você soma a quantidade dos dois e aí você tem o número de massa daquele átomo em específico. Ok? Então vamos entender o que é uma radioatividade, tá? A radioatividade é essa instabilidade do núcleo. Quando ele tem muitos prótons, beleza? E a quantidade de nêutrons, ela não é adequada. Ou o núcleo é muito grande, ou a gente tem uma quantidade de nêutrons inadequada, e aí você tem uma instabilidade nuclear. E este núcleo tende espontaneamente a quebrar, beleza? E aí essa radioatividade, ela pode ocorrer de várias maneiras, ok? Por exemplo, aqui você tem um átomo de urânio. Ele tem 92 prótons e 235 de número de massa. Ou seja, desses 235, 92 são prótons. O resto é nêutron. É só você subtrair 235 menos 92. Como ele tem um número de prótons fixo, né? Cada elemento da tabela periódica tem o mesmo número de prótons,
todo urânio tem 92 prótons. Quando a gente varia a quantidade de nêutrons e a gente muda o número de massa, esse 235, a gente chama isso de isótopo. Ou seja, iso igual topo de prótons, o mesmo número de prótons. Esse é o isótopo do urânio, que é chamado de isótopo 235. Então a gente chama ele de urânio 235. O que é o urânio 235? É urânio que tem os 92 prótons, senão ele não é urânio, mas ele tem uma quantidade de nêutrons que, somada à quantidade de prótons, dá 235. Beleza? Então, esse núcleo instável, o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma partícula, ou seja, a parte do núcleo vai fazer assim, ó. Ele vai atirar a parte do núcleo em alta velocidade. É tipo uma arma mesmo, ele dispara. Beleza? Pode falar se tiver dúvida. Não estou te ouvindo, Cauã. Não sei se você está querendo falar. Deixa eu mutar o Cauã. Cauã, qualquer coisa, manda no chat que eu respondo, tá? Então, ele vai emitir essa partícula em alta velocidade. Beleza? E aí, veja que se ele emitir prótons do núcleo, ele vai perder prótons. E se ele perder prótons, nesse caso ele está perdendo 2 prótons, né? Ele vai virar um outro elemento químico. Ele deixa de ser urânio. Então você vê que a gente consegue adicionar prótons ou remover prótons do núcleo de um elemento e ele virar outro elemento da nossa tabela periódica. Olha que doideira. Beleza? No caso aqui, um urânio está virando um tório. Beleza? Que só tem 90 de número atômico. E aí você consegue alterar, que era aquele princípio da alquimia, lembra? Então, em teoria, é possível transformar qualquer tipo de elemento em ouro. É só você manipular, inserir prótons ou remover prótons do núcleo deste elemento. Perfeito? A gente consegue subir na tabela periódica ou descer. Qualquer elemento pode virar qualquer outro. Depende de você conseguir energia suficiente para alterar o núcleo do átomo. Ok? Então, isso é radioatividade. A radioatividade, ela tem o que a gente chama de meia-vida, tá? O que é a Essa, meia-vida? professor. Oi? Tem uma imagem do Gordon Freeman aí. É do Half-Life. Half-Life é o termo em inglês para meia-vida. Inclusive, no jogo do Half-Life, ele é um físico, né? Tem a ver com um experimento de física que deu errado no laboratório, não é isso? E ele está tentando escapar do laboratório. Meia-vida é um nome que se dá para o tempo de radioatividade de um elemento. Mais especificamente, se você tiver uma quantidade deste elemento, por exemplo, tem uma quantidade de urânio 234, beleza? Ele vai demorar um determinado tempo para metade dele deixar de ser urânio, para ele fazer um decaimento, uma mudança, ou seja, emitir uma partícula. Esse tempo é chamado de meia-vida. Meia porque precisa ser metade deles, beleza? Então vocês vão ver que ele é 2,5, né, praticamente, se a gente for arredondar, vezes 10 à quinta. 5 zeros seguidos, ou seja, muitos anos. Beleza? Então aqui vai dar 200 mil anos. Não é isso? Do urânio 235 já vai para casa de milhões. 700 milhões de anos que demora para o urânio 235 virar o tório. Emitir uma partícula e virar o tório. Metade dele. Metade dessa quantidade de urânio 235. Entenderam isso? Isso é a meia-vida. Ou seja, demora muito, é muito tempo radioativo. Aquela quantidade de urânio que você tiver. Então, 700 milhões de anos para fazer o primeiro decaimento. Ele vai ter uma sucessão de radioatividades. Ok? A primeira dura 700 milhões de anos. Do isótopo 238, você vê que às vezes é o mesmo elemento químico, o urânio. Mas o fato dele ter nêutrons em quantidades distintas torna o átomo mais estável ou mais instável, ok? Então, como esse aqui tem mais nêutrons, segura um pouco mais de tempo. Então, a meia-vida dele demora mais. Esse aqui tem menos nêutrons, a meia-vida dele é mais curta. Perfeito?
Para ele fazer o decaimento, existem 3 tipos de radioatividade. Ou seja, ele pode emitir 3 tipos de partículas, digamos assim. Tá? Quais são as radiações que um elemento químico pode emitir? Tá? Ele pode emitir uma partícula alfa. O que é a partícula alfa? É um átomo de hélio. Ou seja, você tem lá o seu elemento químico que está instável e ele vai emitir 2 prótons e 2 nêutrons. Se ele emite 2 prótons, um pedaço do núcleo que são 2 prótons, é como se ele estivesse disparando um átomo de hélio que tem 2 prótons. Então ele perde 2 prótons e 2 nêutrons e dispara esse núcleo, esse pedacinho do núcleo. E ele desce 2 números no número atômico na tabela periódica, porque ele perdeu 2 prótons. A gente chama isso de partícula alfa. A partícula alfa, como ela tem um peso grande, porque eles são 4 elementos do núcleo, 2 nêutrons e 2 prótons, ela tem uma força muito grande, por conta da massa ser grande, né? Mas ela não consegue ir muito longe. Então, uma folhinha de papel, ela consegue impedir uma partícula alfa. Primeiro átomo que ela bate, ela já perde a força dela, entendeu? Então, ela vai causar dano, todas as radiações causam dano, mas você consegue impedir uma partícula alfa usando apenas uma folha de papel. Perfeito? A gente tem a partícula beta. A partícula beta é diferente, ele não dispara um bloco do núcleo. O que ele faz é um nêutron do núcleo. Lembra que eu expliquei que o nêutron é um próton com um elétron grudado nele? É isso que faz ele ser um nêutron. O que vai acontecer na partícula beta? O núcleo do átomo vai rachar um dos nêutrons, separar ele em elétron e próton, vai disparar um elétron. Então, quem está sendo disparado é um elétron, beleza? E aquele nêutron do núcleo virou um próton, porque o elétron foi embora e ele vira um próton. Ou seja, tem um próton a mais no núcleo. Isso significa que aquele elemento químico subiu na tabela periódica. Então, ele pode descer 2 números ou ele pode subir um número. Ele pode virar um elemento químico superior. Beleza? Por radiação, por radioatividade. Já a partícula beta é um elétron. Como o elétron é menor, ele consegue atravessar mais coisas. Beleza? Mas o dano que ele causa é um pouco menor, porque ele é pequenininho. Aqui é como se fosse uma bala de canhão. Beleza? Aqui já é um tiro de 45. A bala de canhão causa um dano maior. Beleza? Mas o 45, ele atravessa, vai conseguir passar melhor entre os átomos, né? Então você precisa de uma folha de alumínio, por exemplo, para parar ele, que é mais densa, né? Uma partezinha de alumínio. Ele chega mais longe, mas ele causa menos dano. E por último, a gente tem uma radiação gama. A radiação gama não é uma parte, tá? Ele é uma onda eletromagnética de alta carga, ionizante, beleza? Que atravessa grandes coisas. Você precisa de um bloco de chumbo, de concreto bem largo para você conseguir parar os raios gama, beleza? Eles são os mais perigosos em termos, né? Por conta disso, dele conseguir passar grandes obstáculos. Você precisa de algo muito denso para você parar ele. Só que ele causa menos dano do que a alfa e a beta. O problema dele é conseguir atravessar a parede, entendeu? Então, por exemplo, se você sofrer uma radiação alfa, ela é pior, se você estiver exposto direto. Mas você consegue barrar ela com uma roupa de borracha, por exemplo. Inclusive, com as roupas de borracha, você consegue barrar tanto a alfa quanto a beta, se você tiver uma roupa de borracha grossa. Já a gama não, a gama vai passar, e você precisa de blocos de concreto, beleza? Então tem essa inversão. Como o raio gama ele é um eletromagnetismo, né? Ela é uma onda, não é uma parte do núcleo, não muda o número atômico do átomo. E ela é emitida, muitas vezes, junto da partícula alfa e beta. Então, quando você
quebra o átomo e ele dispara a radiação dele, partícula alfa ou a partícula beta, às vezes a gama vai junto. Então ele emite os dois, alfa com gama ou beta com gama. Beleza? É parte da energia que está sendo dissipada. Então, parte da energia está sendo dissipada de maneira cinética, ou seja, em movimento, que é a partícula que está indo. Parte está sendo emitida em temperatura, que é o calor que gera, e parte é em radiação gama. Perfeito? Qualquer um dessas três radiações, elas conseguem, por exemplo, alterar moléculas. Então, você consegue fazer um dano no seu DNA, e aí, como faz dano no DNA, a transcrição de proteínas é alterada e você pode ter câncer, beleza? Ou você pode simplesmente matar o funcionamento daquela célula. E aí, se você matar um grande funcionamento de células, né, uma grande área, aquela área inteira do seu corpo, ela morre, ela não consegue se reestruturar, porque você perdeu uma grande quantidade. Não tem célula suficiente para elas se multiplicarem e fazerem a correção daquele dano, né, a cicatrização. Então você perde aquele pedaço, tá? Então é assim que a radiação causa dano biológico, ela realmente quebra as moléculas. E a gente chama isso de ionizante, tá? Porque ela consegue alterar a carga das moléculas no impacto e fazer ela se ligar de maneira distinta. Então quebra as moléculas, elas se estruturam de outra maneira e aí a gente chama isso de ionizante. Então esses três tipos de radiação são ionizantes, ok? Então elas vão causar o dano. Entenderam os tipos de radioatividade, certo? Então, a radioatividade, ela é E professor, espontânea. Pode falar, Almir. o que pode conter uma radiação gama? Radiação gama tem que ser um bloco bem largo de concreto ou de chumbo. Chumbo principalmente, mas concreto também, se tiver muitos centímetros, sei lá, 40 centímetros, 1 metro de bloco de concreto, você consegue segurar a Pois radiação é, e gama. aí que o pessoal de civil vem aqui para salvar o dia. Entendeu? Aí tem que construir blocos mesmo, grandes. Beleza? E é maciço, beleza? Não é aqueles blocos de concreto tipo tijolo que tem buraco no meio, não. Tem que ser maciço. Perfeito? Caraca, maciço. Eu imagino cimento maciço, concreto maciço. Deve ser o melhor concreto do planeta. E aí a gente entra no primeiro problema que a gente teve grande de radiação no Brasil, que foi o caso do Césio-137. Alguém já ouviu falar nesse caso brasileiro? Em 87? Sim. Oh, com certeza. Então, esse caso é bem famoso porque foi o maior acidente do mundo, beleza? Fora de áreas nucleares, né? Não era uma usina nuclear, né? Foi exposto no ambiente. Então, o maior acidente radiológico, né, de radiação, fora de um ambiente controlado. O que que acontece? Tinha uma máquina de raio-x, uma clínica. Essa máquina que continha césio, né, justamente por conta da radiação, para a gente poder fazer o raio-x, que é uma radiação, né? Ela foi abandonada num terreno baldio. E aí, se eu não me engano, foi esse cara aqui, inclusive, que trabalhava no ferro velho. Ele desmonta essa máquina para reaproveitar. E dentro dela ele encontra um pó brilhante, né? Se eu não me engano, é azul, um pó azul brilhante, como se fosse uma purpurina. E ele achou aquilo bem interessante, levou para casa, um monte de gente brincou com aquilo, inclusive a filha dele, que eu acho que tinha 7 anos na época. Muitas pessoas acabaram ingerindo esse pó, porque mexeram em comida, mexeram em outras coisas, vai sobrando resquício no dedo, né? E acabaram ingerindo o césio-137. O césio-137 é radioativo, tá? Ele emite partículas alfa. Então, causa muito dano biológico. E aí, muitas pessoas tiveram um problema. Um dos grandes problemas que a gente ia ter nesse acontecimento e acabaram conseguindo prevenir é que depois que descobriram que era realmente um composto radioativo, que aquilo era um problema, estava causando doença em um monte de gente, né? Queimaduras graves, os bombeiros queriam jogar o que sobrou do Césio-137 no rio para jogar fora, iam jogar num rio lá qualquer. Só que o Césio-137 ele é altamente solúvel. Então, se você joga ele no rio, você não tira mais. E aí você ia causar radioatividade no rio inteiro, beleza?
E aí um físico ligou e falou, pelo amor de Deus, não façam isso, deixe isso aí separado, a gente tem que fazer outra coisa com isso. E conseguiu salvar um desastre maior, tá? Então vocês vão ver aqui, por exemplo, que o césio-137, que é um isótopo do césio, a meia-vida dele é 30 anos, tá vendo? É bem menor do que a do urânio, né? Bem menor do que 700 milhões de anos. Mas ainda assim, são 30 anos para o primeiro decaimento dele, ok? E aí ele libera a carga dele, né? E pode ficar estável logo em seguida, tá? Ele vai para o bário, se eu não me engano é bário, que é o Ba, tá? Então ele vai fazer esse decaimento. O que que acontece? Para a gente considerar que aquela quantidade de material radioativo não vai causar mais dano biológico, ele precisa passar por 10 meia-vidas, mais ou menos. 7 a 10 meia-vidas. E aí meio que vai acabando, tá? Só que aí você precisa pegar as meia-vidas do material inteiro até ele virar estável. Então, do césio-137, se a gente for pegar, são 300 anos. Ou seja, demora. Vai ficar um bom tempo radioativo se você espalhar aquilo no terreno, tá? Então, a gente ainda não passou. Se tiver sobrado césio em algum lugar lá, de Goiânia, se eu não me engano, né? Ainda está radioativo. Beleza? São pelo menos 300 anos para a gente estabilizar esse césio em bário. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de decaimento. Esse daqui é o decaimento do urânio 238, tá? O urânio 238, ou seja, um isótopo do urânio, ele tem 92 prótons no núcleo e o número de massa dele é 238. Ele tem uma boa quantidade de nêutrons. Ele tem 4,47 vezes 10 a 8 ou 9, não consigo ver aqui, anos de meia-vida. Ou seja, ele demora milhões a bilhões de anos para metade dele fazer o primeiro decaimento, que é emitir uma partícula alfa, ou seja, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons, e vira tório 234. Você vai ver que ele perdeu 4 do número de massa, não é isso? Que ele perdeu 2 nêutrons e 2 prótons. Então ele decai para 4 no isótopo, mas ele perdeu só 2 prótons, então ele desce dois elementos na nossa tabela periódica e vira tório. Isso é o primeiro decaimento do urânio 238. Em seguida, ele vai de tório, faz um decaimento beta, ou seja, ele emite um elétron e sobe 1 no número atômico dele, no elemento químico, e vira esse protactínio. O protactínio vai ter a sua própria meia-vida, e aí vocês podem ver aqui, ó, essa daqui é uma meia-vida de anos. Do tório já é de 24 dias. Então, rapidamente, ele vira o protactínio. E o protactínio, ele tem uma meia-vida de 1 minuto. Ou seja, você praticamente não pega o protactínio, tá? Ele já vai direto para urânio de novo. Então, olha só, ele perde 2 prótons e vira tório. Depois ele ganha um próton, perdendo um elétron, né? E vira o protactínio. E logo em seguida ele vira urânio de novo. Ou seja, o urânio desce na tabela e depois ele sobe para virar urânio de novo. Só que agora ele vira urânio 234, tá vendo? Porque ele perdeu mais nêutrons, né? Em seguida, ele decai com partícula alfa para tório de novo, só que agora um outro isótopo. Depois ele vai descer para radônio, depois para polônio, aqui embaixo, beleza? Chumbo, bismuto, polônio, sobe de novo, né, na tabela periódica. Faz o decaimento alfa para chumbo novamente. Depois faz mais 2 beta subindo, volta para polônio. E depois ele faz um decaimento alfa para chumbo, onde ele é estável, ou seja, ele não é mais radioativo. Só que aí você tem que pegar todas essas meia-vidas aqui. 10 vezes. Ou seja, bastante tempo, né? Para você deixar de ser radioativo aquele material. Então a gente pode contar aí bilhões de anos, beleza? Para aquele material deixar de ser radioativo. Esse número é extremamente importante, você saber que essa quantidade de material ela vai demorar bilhões de anos para parar
de ser agressivo à saúde humana, à saúde de qualquer animal. Perfeito? Maravilha. Isso a gente está falando de decaimento, de radiação espontânea, tá? Essa radiação, ela é sempre espontânea. Vocês já ouviram falar de datação por carbono? Alguém já ouviu falar? Que faz a datação por carbono para saber o quão velho algo é? Já sim. Então, Já sei. a gente pode fazer datação por qualquer tipo de material radioativo. E existem isótopos de carbono que são radioativos. Beleza? Quando a gente vai fazer a datação por carbono, a gente vai pegar a quantidade de isótopos radioativos de carbono tem no material, beleza? E quantos vão ter depois de tanto tempo, né? Quando a gente pega o final, a gente consegue saber quanto que sobrou de radioatividade, né? A gente consegue saber quanto tempo se passou. Então, isso acontece muito com material biológico, tá? Principalmente animais. Quando você pega um material biológico que absorveu carbono 14, aí a gente está falando desse isótopo aqui de carbono 14, ele é radioativo, carbono 12 já não é. Durante a nossa vida, a gente absorve uma taxa muito específica de carbono 14, que é calculável, tá? E quando a gente morre, a gente para de absorver carbono 14. Então, ele só faz decaimento. Então, se você pegar um material biológico, pegar a amostra de carbono 14 dele e ver quantos deles já decaíram, quantos já fizeram decaimento, ou seja, o quanto que sobrou de carbono 14, você, pela meia-vida do carbono 14, consegue calcular quanto tempo se passou desde a morte daquele material biológico. Beleza? Então é assim que funciona, através da meia-vida do carbono 14. Só que você só consegue calcular até certo ponto, porque quando o carbono 14 inteiro termina de fazer a progressão de meia-vida dele, e aquele material não está mais radioativo, você já não detecta mais carbono 14, você não consegue ir mais para trás no tempo. Então, o máximo que a gente consegue fazer por datação por carbono, se eu não me engano, é 50 mil anos. Beleza? Porque a meia-vida do carbono 14 é 5.734 anos. Tem uma meia-vida de 5 mil anos, diferente de 700 milhões, né? Então, a gente consegue ir até certo ponto. Mas se você pegar outros materiais radioativos que fazem parte dos compostos orgânicos, a gente consegue datar mais longe. Então, a gente faz datação por outros isótopos de outros materiais para fazer datações de milhões de anos, ok? Assim que funciona a datação por carbono, também faz parte da radioatividade, da meia-vida. E aí a gente começa a entrar na parte da geração de energia. A gente sabe que a energia nuclear, né, ela trabalha com fissão, tá? O que é fissão nuclear? É justamente a quebra do núcleo do átomo, ok? A gente vai pegar um átomo que está instável e a gente vai rachar ele no meio. Só que aqui vem uma diferenciação muito importante. A fissão nuclear, ela não é autônoma. Ela não acontece de forma espontânea. Não é como se o núcleo do urânio estivesse ali e ele fizesse uma fissão por conta própria. Quando ele faz a emissão de radiação, partículas alfa e beta, tá? Isso não é fissão. Isso é radiação, ok? É completamente diferente. O processo de geração de energia, ele é feito através de fissão. A gente faz o átomo se quebrar para poder captar a energia térmica que ele é liberado. A radiação, que é espontânea, ela também gera calor. Mas por que a gente faz fissão ao invés de pegar o calor da radiação? Quem chuta? Por que vocês acham que a gente força a fissão ao invés de usar o calor que é liberado na radiação? Porque a energia que é gerada na fissão ela é muito maior do que a energia liberada espontaneamente, professor. Sim, também. Mas tem um outro motivo. Porque se você pega uma quantidade de material de urânio, quanto tempo ele demora para fazer a radiação dele? Qual é a meia-vida do urânio, por exemplo, o 235?
700 milhões de anos. Você vai esperar 700 milhões de anos para ele gerar energia? Então não dá para esperar, né? De repente a gente não tá nem aqui mais. Então não dá para usar a radiação como fonte térmica, porque demora muito, beleza? Ele vai causar dano biológico, mas para geração de energia, né, térmica, demora muito, beleza? Então a gente força a fissão. Além disso, a gente consegue gerar reações em cadeia. Então essa fissão ela ocorre em grande quantidade de material. Perfeito? Por exemplo, a gente consegue pegar um nêutron e disparar no núcleo de um urânio 235 e a gente consegue prever, isso é uma particularidade do urânio 235, tá? O isótopo 235 do urânio. Quando a gente bombardeia ele com um nêutron, ele se quebra de tal maneira que ele gera o criptônio, não lembro, e o bário, né? E ele emite mais 3 nêutrons. É uma particularidade deste isótopo. É muito previsível. Você bombardeia ele com um nêutron, ele vai quebrar em 2 e vai liberar mais 3 nêutrons. Perfeito? É só uma particularidade do 235. Vão ter outros átomos que, se você bombardear, ele faz coisas diferentes. Ele não vai necessariamente emitir nêutrons. Ele pode emitir uma partícula alfa, por exemplo, ou ele pode só quebrar no meio e não emitir nêutron nenhum. Perfeito? Então a gente vai se aproveitar dessa particularidade do urânio 235. É um isótopo específico do urânio. E o urânio é um material bem raro, não é? Já é difícil você achar urânio, né? Não é um material abundante na Terra. Além disso, além de achar urânio, você tem que separar os 235. Então, o que a usina nuclear vai fazer para ter combustível, para poder ter o urânio 235? Vai minerar urânio. Então, o urânio está lá espalhado, beleza? Ele está em tão pouca quantidade, ele está tão bem espalhado, que aquilo não causa dano a nenhuma vida biológica, porque não tem quantidade suficiente junto no mesmo local para causar algum dano. Então, por exemplo, se você tiver um pouquinho de nada de urânio e estiver perto de você e você sofrer a radiação dele, aquela célula morre, seu corpo vai lá e mata ela, termina de destruir ela e constrói outra no lugar. Tá tudo bem, você se repara, beleza? Inclusive, se tiver dano no seu DNA, a célula é identificada, mata a célula e você se recupera sem problema nenhum. Agora, se você tem uma grande quantidade de material te dando radiação, são tantas células que são destruídas que não dá tempo para o seu corpo ir lá e fazer essa limpeza. Aí gera câncer, entendeu? Aí gera morte, dependendo da quantidade de células que matar, beleza? Então, essa diferenciação é muito importante. Quando ele está espalhado na Terra, ele não tem problema nenhum. Só que aí o que a gente faz? A gente pega uma grande quantidade de terra, vai filtrando ela por vários processos para juntar urânio. Aí começa a ficar muita radioatividade junta, beleza? Começa a dar problema para a gente. Então a gente junta esse bando de urânio junto e pega apenas, vai fazer uma. Tem vários processos que você consegue fazer isso. Um deles é uma centrífuga. Então coloca numa centrífuga, os mais pesados vão para fora e os mais leves ficam no meio. E aí você começa a separar o 235, beleza? Porque ele é mais leve do que o 236, o 237, o 238. E aí você pega só o urânio 235, tá? E você vai levar isso como combustível para a nossa usina nuclear. E o que você faz com o resto do urânio? O 236, o 237, o 238, todos os outros urânios. O que a gente faz com eles? Não serve de nada. Para a usina nuclear não serve de nada. Porque só o 235 é previsível. E aí, o que a gente faz com esse urânio? Os outros não têm finalidade nenhuma, professor? Nenhuma. Descarta no meio Só, ambiente. só gerar radiação. Só gerar radiação. Você juntou um bando de urânio junto e agora você não consegue mais espalhar ele adequadamente. Então eles enfiam em tonéis e enterram. Professor, eu ouvi uma vez, não sei se é verdade, aonde tem concentração de urânio, caso tem jazida, costuma ter ela ser coberta por chumbo, é verdade isso?
Que eles fazem quando eles vão enterrar? Eles fazem blocos de concreto mesmo, eles fazem uma proteção em volta, porque se aquilo vazar, imagina, você enterra, o tonel estoura, enferruja e vaza aquilo para um leito, para uma base de água, um poço, a desgraça feita, entendeu? Então até esses tonéis precisam ser protegidos. E aí olha só o problema. Tem uma alta taxa de radiação junto. Não serve para nada. Aquilo é lixo nuclear. Então, o lixo nuclear, a gente acha que usou o urânio e está jogando fora, não é? Não. A gente minerou, ele não serve para nada e a gente vai jogar ele fora. E a gente vai pegar só o que importa. Qual é a porcentagem de urânio 235 que tem na natureza em comparação com todos os outros urânios? Minerei um montão de urânio. O quanto que eu aproveito? Que é só o 235. Chuta uma porcentagem aí. Meio. 5%? 0,7. Próximo de meio. 0,7. Eu só tava olhando e pensando, Passei perto. Passou perto. Mas a saga da orelha tava acabando. Então a gente tem 0,7% só de urânio 235. O resto, 99,3% do que a gente minera, vai fora. Não serve de nada. Para a usina nuclear não serve de nada. Beleza? Então é material radioativo. Aí a gente vai lá e enterra isso. Só que quanto tempo dura a meia-vida do urânio? Não são 700 milhões de anos, em média, né? Tem uns que duram bilhões, outros que duram um pouco menos. Mas é em torno de 700 milhões de anos, não é? E aí, quanto tempo a gente tem que enterrar aquilo? 10 meia-vidas. E aí? Ou seja, são bilhões de anos que aquele material pode causar dano ao ser humano e ninguém pode mexer nele. Aqui a gente começa a entrar no problema ambiental. Porque todo esse urânio precisa ir para algum lugar, a gente não tem para onde mandar. Aí tem até uma brincadeira que o pessoal fala, por que a gente não pega esse urânio todo, coloca num foguete e joga no espaço? É uma ideia, não é isso? Pega essa quantidade de urânio e joga no espaço, não é isso? Qual é o problema disso? Taca esse negócio num foguete e manda lá para Júpiter. Mas quem manipula tudo isso aí não dá ruim, não? Não, então tem maneiras de proteger. Só que aí, olha só, lembra que a maioria só vai liberar radioatividade, né, radiação alfa e beta com um pouco de gama, não é isso? E a meia-vida é muito longa. Então você precisa ter uma exposição realmente direta. Não tem uma grande quantidade de raio gama. Da mesma maneira que não esquenta rápido, ele não libera tanta radiação rápido. Então você tem que ter uma exposição direta. Então quem faz o manuseio, se estiver com proteções, já consegue barrar as partículas alfa e beta. E aí a radiação gama é pequenininha. A radiação gama é grande quando a gente tem uma grande reação em cadeia, que é o caso da fissão nuclear, que só tem em usina, ou da bomba atômica. Espontaneamente é muito pouco. Espontaneamente, o que vai causar dano é as partículas alfa e beta. E aí você botou uma vestimenta de borracha, acabou. Perfeito? Tá. Então você tem pouca radiação gama espontânea. O problema é a bomba atômica e a fissão nuclear, que aí somos nós humanos que fazemos. Por isso que não tem problema você juntar esse bando de urânio 235, ele não explode. É um combustível, mas ele não explode por si só. Precisa alguém ir lá e bombardear um nêutron naquela quantidade de 235 para ele fazer uma reação em cadeia. Então você pode até manipular. Não é igual nitroglicerina que sacudiu explode. Entenderam? Precisa realmente de uma ação mais precisa do bombardeamento de um nêutron para você gerar essa reação em cadeia. Tá claro isso aqui? Então, assim, a questão do lançamento no espaço do nosso urânio, do nosso lixo, a gente tem alguns problemas com relação a isso. O primeiro é o seguinte: coloquei num foguete, coloquei lá meus tonéis de lixo de urânio, de lixo nuclear, todos no foguete. Lancei para o espaço, o foguete explodiu na atmosfera. Chuva radioativa no planeta. E aí? É um risco válido? A gente pode topar esse risco? Não, com certeza não. Fica ruim, né?
Então, assim, pelo risco de explodir isso na atmosfera, a gente já não faz. O segundo problema é o seguinte: a gente tem mais lixo produzido, lixo nuclear, em um ano, do que a gente já teve foguete na história da humanidade para lançar essa quantidade. Se a gente pegasse todos os foguetes que já lançaram na história da humanidade, pegasse um ano de lixo nuclear, a gente não consegue disparar tudo. Então também tem esse problema. É muito mais lixo nuclear do que a gente tem foguete. Eu achei que tinha lixo, esse 99%, mas em pequena quantidade. Então é muita quantidade. É muita quantidade. Não é pouca, não. E tá tudo enterrado, fica tudo enterrado. Mas Tem tipo assim, tem um país. lugar específico, tipo assim, tem um lixão disso, enterrado, mas um lugar específico, como é que funciona? Cada país faz de um jeito. Aí a gente tem um país, eu não lembro quem é, Suíça ou Suécia, eu não lembro quem, que fez um armazenamento gigantesco no subsolo, escrito em vários idiomas, em código Morse, porque assim, se a humanidade acabar e ressurgir outra espécie, entendeu? Daqui a bilhões de anos, a espécie vai conseguir ler aquilo ali e dizer, olha, fizeram um cagada aqui, é melhor a gente não mexer. Então eles tentaram botar em todas as simbologias possíveis que ali tem material radioativo. E eles fizeram um aterro, mas muito fundo na Terra, beleza? E eles vendem esse espaço. Então o país fornece o serviço para os outros países de se livrar do lixo nuclear. Então, assim, é um problema seríssimo. Tem país que não tem o que fazer. Não tem espaço hábil para você enterrar tudo isso, né? Por isso que muitos países não fazem muitas usinas nucleares ou não têm usinas nucleares, ok? Aqui no Brasil a gente tem 2, 3, que é a Angra, né? Angra 1, 2 e 3. Eu não sei se a 3 foi construída, se tem ou se não tem. Tem até que pesquisar, beleza? E aí a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, beleza. Já separamos. Radiação é uma coisa, fissão nuclear é outra. A usina nuclear não trabalha usando a radiação para nada. Ela usa a fissão nuclear. Ok? Radiação não serve para nada para a usina. Era melhor até que não tivesse radiação. Perfeito? E aí vamos agora para o processo de geração de energia e o caso de Chernobyl, tá? Como que funciona? Veja que eu lancei um próton e explodi um átomo, um isótopo de urânio 235, e ele liberou mais 3 nêutrons. Só que esses 3 nêutrons que saíram do meu isótopo, eles são disparados em alta velocidade. E esses prótons são tão rápidos que eles não conseguem romper outros átomos de urânio 235, de tão rápido que eles estão. Eu preciso reduzir a velocidade desse nêutron para que ele consiga entrar no núcleo do urânio 235 e causar fissão. Se ele estiver em alta velocidade, ele não faz. Eu preciso ter algo que reduza essa velocidade. Beleza? E isso a gente vai chamar de moderador. É como se fosse um pinball. O nêutron sai em disparada, bate nos moderadores, reduz de velocidade, e aí sim ele consegue entrar num nêutron e fazer outra explosão para fazer a reação em cadeia. O urânio 235 por si só, se você tiver uma grande quantidade e bombardear um nêutron nele, aquele material não explode, não gera uma reação em cadeia. Porque precisa de um moderador que reduza a velocidade do nêutron. Ok? Além disso, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar essa reação em cadeia, que vai dissipar uma grande quantidade de calor, né? Vai gerar muito calor. A água vai absorver esse calor e a gente vai usar o vapor numa turbina para gerar energia elétrica. Então, a única coisa que a usina nuclear libera é vapor de água. É como se fosse os antigos trem a vapor. Só que no antigo trem a vapor, a gente tinha uma caldeira, né? E a gente esquentava a água com o quê? Com carvão, com lenha. Não era isso? Agora a gente não usa carvão, a gente usa a energia térmica da fissão nuclear para evaporar a água. E a evaporação da água é que gira a turbina e gera eletricidade. Então você vê que você não tem emissão de nenhum poluente. Não tem absolutamente nada. É uma usina extremamente limpa do ponto de vista ambiental. É essa defesa que você vê dos prós usinas nucleares. O que eles vão dizer? Não, é uma energia completamente limpa.
Isso, completamente limpa depois que você já tem o urânio 235 dentro da usina. E aquele urânio 238 que você enterrou lá. Então essa é a discussão. A usina é limpa? A usina é limpa. A mineração é que é o problema. Entendeu? Aquele lixo nuclear inteiro. A usina em si, ela praticamente não vai gerar tantos rejeitos. O que ela vai gerar de rejeito? Esses urânios 235, que vão fissurando em outros átomos que são radioativos, mas são menos radioativos, é mais fácil de controlar, ele também vira lixo tóxico. Mas a meia-vida deles é bem menor. O problema é aquele lixo lá da mineração, do urânio 238, 237, beleza? Então você tem vapor, que move a turbina e que gera energia. Você tem hidrogênio, água ou grafite. Grafite, vocês sabem o que é? Aquela coisa que tem no meio do lápis. O lápis, ele é grafite. Beleza? O grafite, ele tem uma propriedade muito boa, que é o seguinte. O ponto de fusão dele é extremamente alto. Então, eles usam grafite, por exemplo, na base de foguete, onde o foguete está fazendo a combustão. Porque ele não deforma, ele não dilata, ele mantém a estrutura dele em altíssimas temperaturas. Então, a gente usa o grafite aqui também, tá? E ele serve como moderador. Ou seja, todo moderador acelera a reação, ok? Isso vai ser extremamente importante para a gente entender Chernobyl. Além disso, se essa reação em cadeia ela não for muito forte, se ela tiver pouco acelerada, ela vai começar a gerar xenônio 135, que é um isótopo do xenônio. A meia-vida do xenônio é de 9 horas, ok? Ele dura pouquíssimo tempo, tá? E aí a gente entra no modelo de usina nuclear chamado RBMK, que foi produzido na Rússia, que era o modelo de usina nuclear de Chernobyl, tá? Como que funciona esse modelo? Olha só que coisa linda. Você tem o seu reator nuclear, beleza? E aí você não põe nenhuma proteção em volta. Nada. Você não põe blocos de concreto, você não faz uma armação, uma proteção, nada. É ele ali. Se ele explodir, explode do lado de fora mesmo. Isso é o nosso modelo RBMK. Que incrível! Eles criaram literalmente uma bomba. Isso. Uma bomba em 10 lugares diferentes. Isso é fantástico. Isso. Ainda tem 10 ativos hoje na Rússia, tá? Esses 10 ativos são hoje. Hoje nós temos 10 ativos na Rússia, atualmente, sendo usados. Beleza? Outro problema que o RBMK tem é que é o seguinte: os modelos de usina nucleares hoje, eles são extremamente seguros, por vários motivos. Primeiro, tem 3 camadas de proteção em volta do reator. Se o reator explodir, o que vai ser difícil, beleza? Tem uma camada de proteção. Se ela falhar, tem a segunda. Se a segunda falhar, tem a terceira. Então, muitas coisas precisam falhar para você ter algum dano ambiental, algum problema com essa usina. Perfeito? O segundo ponto importante das usinas atuais nucleares é que é o seguinte: o moderador da usina, do núcleo, o moderador é aquele que vai permitir a aceleração da reação. É a água. Eles usam a água como moderador. E aí, olha só o que acontece. Imagina que a reação começou a acelerar e você perdeu o controle dela. Está gerando calor excessivo e o seu núcleo vai explodir. O calor é tão forte que ele vai evaporar essa água inteira. Mas a água não é o moderador? Se não tiver moderador, o que vai acontecer com a reação? Vai desacelerar. Então, se você tiver instabilidade no núcleo, ele esquenta tanto que ele evapora a água primeiro e aí para a reação em cadeia. Porque a própria água que é usada para gerar energia, ela é um moderador da reação. Faz sentido isso que eu estou falando? Entenderam? Então, é exatamente isso. A água evapora, o núcleo para de funcionar. Professor, pode explicar novamente? Claro. Lembra que o nêutron, para ele causar a reação em cadeia, ele precisa desacelerar. Então, ele precisa de algum composto que desacelere o nêutron. Ele não pode absorver esse nêutron. Ele tem que refletir esse nêutron, mas ele tem que reduzir a velocidade do nêutron. E alguns compostos fazem isso, dentre eles a água. Beleza? Então, você, dentro da reação lá do urânio 235, você taca água. Ele vai gerar
a redução da velocidade desses nêutrons que estão sendo disparados e vai permitir que novos átomos de urânio 235 absorvam esses nêutrons e explodam. Então, ele acelera a reação em cadeia. Ele acelera a queima do urânio 235, sendo um moderador. A água. No modelo atual de usina, a água, além de ser um moderador, ela é usada para o vapor, né? E aí o que acontece? Se o núcleo ficar instável, eu vou só mutar você rapidinho, tá, Hélio, por causa do som. Se o núcleo ficar instável e começar a esquentar demais, ele vai evaporar essa água. E se não tiver água para moderar a reação começa a cair. E para. Então, ao invés da usina explodir, ela para. Ela desliga. Entendeu? É uma segurança própria da água como moderador. A água evapora e acabou. Então, você perdeu o controle da usina, ele vai evaporar a água inteira e vai desligar. Porque a água é o moderador. Perfeito? E aí a gente volta no modelo de Chernobyl. Olha só que coisa linda. A água não era o moderador de Chernobyl. Você sabe quem era o moderador de Chernobyl? O grafite. E aí, dentro das barras de controle, você tem barras para você aumentar ou reduzir a potência da usina. Beleza? Para você controlar a reação, acelerar ou reduzir. Beleza? Essas barras, lá na ponta, elas têm grafite, que ajudam a moderar a reação, acelerar ela. Beleza? Só qual é o problema disso? Digamos que você perca o controle do seu reator e ele começa a acelerar demais. Ele evapora a água inteira. Desaparece a água. O grafite está lá. E o grafite evapora? O grafite não evapora. Ele nem dilata. Ele não desaparece. Tanto que ele é usado como parte do motor de foguete. Justamente porque ele aguenta altas temperaturas. Então vai esquentar demais. O grafite vai continuar lá atuando como moderador, ou seja, vai acelerar mais ainda a combustão. Beleza? Você não tem água para resfriar esse núcleo. Esse reator ele não resfria. É igual um carro. Ele perdeu o radiador. Mas ele continua lá. Quem é o combustível? A gasolina. Quem é o moderador do carro? É o ar. Né? É ele que ajuda na combustão. Se você perder o radiador, você perde o motor do carro. Ele pega fogo, não é isso? Bate o motor. No RBMK é a mesma coisa, o grafite está lá. Só que tem uma coisa que é pior ainda no RBMK. Você perdeu toda a água evaporou. Se a água evapora, ela vira o quê? Quando a água evapora, ela se separa em quê? Vapor, professor. Isso, mas quais são os átomos que se separam da água? Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio não pega fogo? Sim. E o oxigênio não ajuda na combustão? Exatamente. Então você separa a água em dois compostos que são altamente combustíveis. É a receita completa para o desgraça. Então você tem o grafite lá, o grafite está incandescente, você separa a água em hidrogênio e oxigênio, o grafite está incandescente, a reação do urânio não para, e aí tudo explode. Foi isso que aconteceu em Chernobyl. E aí em Chernobyl, o que aconteceu foi o seguinte, ainda assim foi falha humana. Eles queriam fazer um teste de controle da reação. E aí o teste era o seguinte, olha, vamos descer até o mínimo da usina, vamos produzir o mínimo de energia possível, ok? Quando a gente chegar nesse mínimo, a gente vai usar um gerador de energia de outra usina para alimentar a cidade, para testar esse mecanismo de recuperação da energia elétrica. E depois a gente sobe a usina de volta para o patamar correto. Perfeito? E aí entra o papel do xenônio 135. Quando você reduz demais, quando você perde o controle e acaba reduzindo muito a reação, gera aquele xenônio 135. O xenônio 135 é moderador. Então ele ajuda mais ainda na combustão. Tanto que para as usinas nucleares de hoje em dia, se você perde o controle do reator e ele desce demais, você tem que desligar a usina e esperar
4 dias para ligar de novo. Porque a meia-vida... 4 dias. Isso é um número bem específico. Isso, por quê? Porque a meia-vida do xenônio é de 9 horas. 10 meia-vidas dá 90 horas. Então você espera 4 dias. Ah, tá. E aí o xenônio foi embora. Então ele não vai mais atuar como moderador. Qual é o problema de você ligar quando estiver cheio de xenônio lá? Você tem uma quantidade de moderador que você não está controlando. Então a reação pode subir muito rápida. E você não quer isso. É um carro que acelerou do nada sozinho, sem você apertar no acelerador. Você não quer. Isso vai dar problema. Então você desliga o reator e espera 4 dias. O que aconteceu em Chernobyl? Eles foram fazer esse teste e algum animalzinho lá dentro reduziu o reator até um patamar mais baixo do que eles queriam. Desceu demais. Começou a construir xenônio no núcleo. Só que eles não queriam avisar que eles fizeram cagada. Então eles começaram a tentar voltar o reator para a condição normal dele. Só que como é que você acelera a reação se ele caiu demais? Você tira as barras de segurança. Você começa a tentar aumentar a reação. E aí eles começaram a subir todas as barras que controlam a reação. É como se você tirasse os freios do carro. Você começa a tirar o freio daqui, o freio dali, beleza? Taca em ponto morto. Você tenta acelerar da melhor maneira possível. E não subia. A reação continuava lá embaixo. Então eles começaram a tirar todas as coisas que freavam a reação e a reação não subia. Só que em determinado momento construiu tanto xenônio e ele atuou tão bem como moderador que a reação começou a subir. Só que ela subiu tão rápido que não deu tempo deles conseguirem parar. Demorava para botar as seguranças de volta, para apertar o freio. E aí ela subiu, pum, explodiu. Acabou, não tinha mais o que fazer. Então foi isso que aconteceu em Chernobyl. Eles removeram todos os sistemas de segurança porque eles fizeram cagada, ou seja, fizeram 2 cagadas seguidas. Uma de descer o reator, não desligar ele, continuar tentando acelerar, tirar todas as falhas, todos os preceitos de segurança, e aí o reator explodiu. Como não tinha nenhuma forma de proteção, deu aquela cagada que deu lá. Fala comigo. Aí fico me perguntando, como é que os animais conseguem ficar vivos em Chernobyl? Digo os mamíferos. Então, muito está espalhado, né? Mas assim, você tem câncer, né? Você está vivo, mas assim, você sofre radiação. Então você vai ter câncer, você vai ter outros problemas, tá? E vão ter áreas específicas que estão mais radioativas, né, do que outras. Então gerou aquela nuvem de radiação que foi detectada até a Europa. Explodiu, foi para a atmosfera e o vento levou essa radiação até a Europa. A Alemanha, inclusive, tirou as pessoas da rua, botou todo mundo em casa. Porque estava chovendo radiação. Causou câncer em pessoas na Alemanha. Caraca. Então, assim, foi uma desgraça. Mas aí vocês entenderam como é que as usinas, hoje em dia, elas são mais seguras, beleza? E deu esse problema em Chernobyl. É por conta desse modelo, tá? Alguma dúvida em relação à energia nuclear até agora? Essa é a nossa explicação completa do funcionamento da usina nuclear, do lixo nuclear, de como é que funcionam as reações. Tem alguma dúvida em relação ao que a gente fez até agora? Então, vou continuar para a nossa última parte, que é as características das nossas usinas nucleares. Então, se vocês forem ver, ó, isso aqui é vapor de água, tá? É diferente de usina de carvão, né? Que o gás é tóxico. Aqui é vapor de água. É hidrogênio e oxigênio, tá bom? Então, vamos para as características das nossas usinas nucleares, assim como a gente fez das outras usinas elétricas. Elas têm um alto impacto ambiental? Botei em interrogação. E aí? O que vocês acham? Sim. A extração já gera um impacto absurdo. Quanto Mas mais a eliminação dos resíduos que sobram. Isso. Mas se alguém disser, por exemplo, não, mas a usina não causa nenhum impacto ambiental. A usina. A usina não, mas a você extração do material, sim. Você falou isso mais cedo, que não causava nenhum impacto. Então, assim, Não, mas depende a do ponto de usina- mas vista. o projeto para produzir isso, sim, né? Então, você vê como é que é retórica, né? Depende de como é que você fala. A usina em si não causa nada.
Não é isso? A gente viu de placa solar. A placa solar não causa nada. Mas e para construir? Né? E para fornecer combustível? Para extrair o silício, para extrair tudo, tem que desmatar de montanha para tirar tudo isso. Aí a gente tem problema, não tem? E a gente tem todos os problemas da mineração normal, tá? Inclusive na do urânio. Vários outros rejeitos de terra, né? Então, tem um alto impacto ambiental, beleza? A gente pode alegar isso, tem um alto impacto ambiental. Só tem que saber distinguir, caso alguém diga, olha, não tem nenhum impacto ambiental. A usina não tem. Mas a mineração para a usina funcionar precisa. E não funciona sem, né? Então tá interligado. Altíssimo investimento, principalmente para fazer todas essas salvaguardas, né? Toda essa proteção do reator, tá? É um controle muito fino, muito tecnológico. Então, é um altíssimo investimento para você construir uma usina nuclear, beleza? E para minerar urânio. Urânio também é caro, porque ele é raro, beleza? Baixa emissão de CO2, ou seja, praticamente nenhuma, né? A usina. A usina só vai liberar lá o vapor de água. Mas você tem os problemas da mineração, tá? Que podem causar o transporte, né? Se eu vou transportar o minério até a usina para a usina funcionar, eu vou fazer isso com veículos, né? Com caminhão. Se eu vou fazer isso com caminhão, eu estou emitindo CO2, tá? Então eu coloquei baixo, para não botar nenhuma. Não renovável. Tá claro por que é não renovável, né? O planeta Terra não está construindo urânio, ok? O urânio está lá, a gente quebra ele em 2 átomos menores, e a única maneira de a gente produzir mais urânio é fazendo fusão nuclear, que a gente não sabe fazer. E aí a gente tinha falado sobre isso na outra aula, uma galera aí que era mais interessada falou sobre isso, né? A diferença entre a fissão e a fusão. Fusão é eu juntar eles de volta, que é o que o Sol faz. O Sol tem uma gravidade tão forte que ele pega 2 átomos de hidrogênio e vira um átomo de hélio. Aí ele pega 2 átomos de hélio, ou pega um átomo de hélio junto um hidrogênio e faz o terceiro elemento da tabela periódica. E essa junção gera energia. Beleza? Peraí que alguém fez uma pergunta no chat. Matheus. Professor, um país pode criar uma usina nuclear quando quiser ou tem que pedir permissão para algum tipo de instituição, coisa assim? Então, os países têm autonomia. Só que tem um problema chamado geopolítica, né? Se você vai construir usina nuclear, você vai precisar de urânio. E urânio pode ser tanto energia nuclear quanto bomba nuclear, não é isso? Então, os Estados Unidos fica de olho, né? Mas não é que você não é autorizado a fazer, mas existe a geopolítica. Os Estados Unidos podem dizer, olha, se você for construir, eu vou proibir o planeta inteiro de fazer comércio com você. Aí ferrou, que foi o que eles fizeram com Cuba. Aí seu país fica pobre, não pode fazer comércio exterior. Então, assim, proibido legalmente não, entendeu? Mas tem um problema da geopolítica, né? Você vai ter que lidar com os outros países que estão com medo de alguém construir bomba, tá? Então você tem que bancar. Tem que ser um país que consiga bancar a briga, beleza? Então, não renovável. Pode falar, Douglas. Professor, o que é o enriquecimento do urânio? O enriquecimento do urânio é você conseguir fazer a filtragem do urânio 235 do resto do urânio. Lembra que eu falei que você tem que separar ele? Sim. Eles chamam isso de enriquecimento. Na verdade, é você separar aquele 0,7 e jogar o resto fora. Você não está fazendo nenhum aditivo, não. Você só está fazendo separação. E aí agora você tem um urânio que está enriquecido, ou seja, ele tem uma maior taxa de urânio 235. E aí ele serve como combustível. Porque dizem que, no caso, para o que é utilizado na usina, eu acho que é 10% de coisa assim. É 0,7% da mineração que vai para a usina. 0,7%. Não, mas no caso, porque tem uma porcentagem, tipo por ser pureza, porque que eles usam para bomba é muito mais puro do que o. Isso. Então, É porque a centrífuga ela não é perfeita, né? Você não vai conseguir centrifugar perfeitamente. Então vai um monte de urânio que não é o que você quer junto, tá? Mas está tudo bem para a reação em cadeia da usina, que é uma reação em cadeia mais fraca, ela não precisa ser muito acelerada.
da bomba precisa ser imediata, né? Precisa ser uma reação punk. Então, além de você ter um urânio 235 extremamente puro para a bomba, você precisa ter moderadores. Então, tem várias outras coisas que influenciam, tá? Então, isso é um enriquecimento. Quando falar em enriquecimento, não está colocando nada, não. Está tirando. Está tirando os que não importam. É que Para deixar o máximo de eu achava 235. que era enriquecimento. Porque tem até cena em filme, jogando as cargas, o negócio tá enriquecendo o urânio. Não tem nada a ver. Aí, assim, até vira e mexe, eles vêm para poder fazer inspeção nas centrífugas. O centrífuga para quê, gente? Para que é isso? Agora está explicado que é para purificar, você pegar a parte mais pura do urânio. Isso. Enriquecimento é uma péssima tradução, né? Era melhor ser filtragem mesmo, né? Separação. Filtragem, purificação. Qualquer coisa ia ser melhor do que enriquecimento. Enriquecimento ficou muito ruim mesmo. Tá? Dependência de isótopos, ou seja, o enriquecimento. Você depende de isótopo bem específico, né? Do urânio 235, tá? Então, assim, como ele é uma baixa taxa de um material que já é raro, tá? Você tem uma dependência altíssima desse tipo de material, tá? Alta versatilidade. Aí vamos lá, o que todo mundo errou na prova. Gente, o que é a alta versatilidade da usina? É você poder Você pode controlar o fluxo. a produção de energia que você produz. Se você acelera a usina ou você desacelera. Você produz mais Consegue. energia ou menos energia. Você consegue fazer esse controle. Não depende do vento, não depende do sol, não depende de nada. Você acelera e desacelera. Então ela tem uma altíssima versatilidade. Beleza? Você pode, inclusive, desligar o reator e ligar ele de novo depois. Beleza? 4 dias depois, né? Por favor. E a dificuldade de distribuição vem para todas as produções de energia que são centralizadas. Você centraliza num lugar, você tem que distribuir aquela energia, você vai ter trabalho, né? Não é uma produção de energia distribuída, né? Então ela está centralizada e você tem uma dificuldade de distribuição. Perfeito? E é isso. Sim. Acabamos a nossa aula. Dúvidas? Se não tem dúvidas, eu vou fazer a chamada. Para a gravação. Bom, a única dúvida seria uma perguntinha interessante. Fala comigo, Almir. O senhor sabe quem vai dar aula de resistência dos